amigos. Boa noite, amigas. Vocês estão bem? Hoje nós vamos começar a estudar o capítulo 20 do livro do Apocalipse. Os 1000 anos, o futuro de Satanás. Este capítulo revela algo que não é mencionado em nenhuma outra passagem bíblica. A duração do reinado de Jesus terá 1000 anos, ou um milênio. Comparado com o anticristo, que reinará apenas 7 anos, Jesus reinará por um período de 1000 anos, ou mais de 140 anos de bênçãos para cada ano da tribulação. Isto é graça. Graça significa favor imerecido. O capítulo 19 nos revelou que o anticristo foi preso. Agora no capítulo 20, nós veremos que Satanás será preso. E também aqui continua a discussão sobre o destino dos incrédulos. Nos capítulos 21 e 22, nós teremos uma comparação dos incrédulos com o destino dos cristãos, ainda no futuro, tá? Por que nós devemos e podemos acreditar no milênio? Ele tem base bíblica? Sim, ele tem base bíblica. Em Daniel, no capítulo 2, o verso 35, está escrito assim: mas a pedra, no caso o Messias, que atingiu a estátua, tornou-se em uma montanha, um reino, e encheu toda a terra. Zacarias 14:9 diz assim para nós: o Senhor será rei de toda a terra. Mateus 25:31 está escrito assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os santos anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Apocalipse 5:10 diz assim: eles reinarão sobre a terra. Algumas passagens que tratam do milênio. Aqui Cristo reinará com cetro de ferro, como já vimos em vídeos anteriores. Então vamos lá. Verso 1 diz assim: vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Este anjo não é mencionado pelo nome. Aparentemente é um anjo comum que virá do céu para a terra. Ele terá a chave do abismo, que foi tomada de Satanás quando o diabo foi expulso do céu. O anjo também terá uma grande corrente na mão. Verso 2: ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Obviamente, por Deus ser onipotente, ele tem o poder de prender Satanás sempre que quiser. Mas a Bíblia diz que Satanás será preso no final do período da tribulação. Deus não se antecipará e nem violará a sua própria palavra. Quando o período da tribulação chegar ao fim, então ele enviará um anjo
para prender e acorrentar Satanás por 1000 anos. O verso 3, continuação do verso 2, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, no verso 3, nós vimos que o anjo lançará Satanás preso e acorrentado no abismo, o que o impedirá de enganar as nações durante o milênio. Os sobreviventes da tribulação, os santos da tribulação e os judeus vivos, repovoarão a terra. E pessoas de todas as nações irão a Jerusalém uma vez por ano para adorar Jesus. Multidões nascerão durante o milênio. Durante esse tempo, os descendentes dos santos da tribulação e os judeus não saberão o que é tentação. Sua fé não será provada de forma alguma. Mas Satanás será solto mais uma vez para tentá-los e, infelizmente, muitos cairão. Alguns demônios estão em ação no mundo. Outros estão acorrentados no abismo, de onde vieram o anticristo, Abaddon e seus gafanhotos endemoniados. O verso 4 nos diz assim: vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar se refere à igreja e aos santos da tribulação que foram martirizados. Eles se sentarão em tronos e reinarão com Jesus durante o milênio. Veja o privilégio. E até receberão autoridade para julgar o mundo. As almas dos que foram decapitados se refere aos santos da tribulação martirizados, os quais foram decapitados por 2 razões: por causa do seu testemunho de Jesus e para cumprir a palavra de Deus. Trata-se de gentios e de judeus que se recusaram a adorar o anticristo ou a sua imagem e se recusaram a receber a sua marca. Depois que Satanás for preso e acorrentado, suas almas aparecerão e eles ressuscitarão dentre os mortos na 4ª e última fase da ressurreição. Ok? Verso 5. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Jesus disse assim: não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida eterna, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Isso você confere em João 5, versos 28 e 29. A primeira ressurreição é chamada de ressurreição para a vida.
ou ressurreição dos cristãos. Ao passo que a segunda ressurreição é chamada de ressurreição dos incrédulos, ou ressurreição para condenação. Este verso que nós acabamos de ler revela que haverá 1000 anos entre as duas ressurreições. Um esclarecimento sobre a primeira ressurreição, tá? A primeira ressurreição é composta de 4 fases e ela começou já faz bastante tempo. Ela começou quando Jesus ressuscitou. Então vejamos. Primeira fase, a ressurreição de Cristo e de alguns santos do Antigo Testamento. Segunda fase, a ressurreição da igreja no arrebatamento. Terceira fase, a ressurreição das 2 testemunhas. E a quarta fase, ressurreição dos santos da tribulação e do restante dos santos do Antigo Testamento no final da grande tribulação. A segunda ressurreição, os incrédulos no final do milênio. Então ficou claro, né? Os incrédulos só ressuscitarão lá no fim de todas as coisas, após o milênio, quando Satanás for solto e enganará a muitos. Então haverá uma segunda grande guerra e ele será vencido para sempre. Ok? Nós vamos falar isso mais detalhadamente ao longo deste capítulo. Se você ficar com alguma dúvida, por favor, comentários, deixe sua dúvida e se precisar a gente faz um outro vídeo para esclarecer o que não ficou muito transparente para você. A intenção é que você seja edificado. É por isso que nós fazemos os vídeos, tá? Todavia, como o tempo é curto, nós temos que falar resumidamente. Mas não fique em dúvida. Deixe nos comentários a sua dúvida e nós vamos atendê-lo, ok? Deus vos abençoe, tenham uma boa noite e até o próximo vídeo, se Deus permitir e nós vivermos.